Olá pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as reações que ocorrem em meio aquoso, tá? Mas essas reações, na verdade, que a gente vai seguir falando sobre cálculo estequiométrico, o que acontece, aonde está na prática essas reações? Um exemplo é a análise volumétrica, mas a análise volumétrica, tá? A gente precisa primeiro entender o que são soluções, para depois entender a análise volumétrica e ver o cálculo estequiométrico que tem envolvido dentro dessa parte, tá bom? Então, primeiramente, o que é a análise volumétrica? A análise volumétrica, né, é uma das formas de determinar a concentração de uma determinada solução ou amostra. Ela é a titulação. Neste processo, ocorrem reações de reagentes em uma solução, ou seja, eles estão no meio aquoso, geralmente, né? E esse tipo de reação é do tipo ácido-base, né? Ou seja, são ácidos reagindo com bases ou base reagindo com ácido, ou reações do tipo redox, né? Que são reações de redução ou oxidação, onde um se oxida e outro se reduz simultaneamente. Primeiramente, a vidraria, né? Os equipamentos. Esse material de vidro aqui, né? Esse tubo de vidro chamado de bureta, que tem uma torneirinha aqui, é um material graduado, né? De alta precisão. A gente consegue ver aqui a marcação e a gente vê exatamente quantos mililitros foram gastos de cada um. O suporte, que é essa haste aqui que vai prender, né, a bureta. E o Erlenmeyer, que é onde a gente coloca a nossa amostra, né? Então, o que vai ser em relação a o que a gente coloca? O titulante está aqui dentro. Essa substância que está aqui dentro a gente conhece, sabe exatamente a sua concentração. E aqui está o analito, né? A nossa amostra, que é quem eu quero determinar. Ali dentro, né, a gente vai colocar também um indicador. Porque essas reações, elas ocorrem, né, com mudança de coloração. Porque para eu saber quando que eu cheguei no ponto exato do final da reação, eu preciso ver a formação de alguma coisa, a mudança de cor, enfim. Então, é dessa forma que a gente consegue determinar por a análise volumétrica, né, o fim de uma reação. Então, o que é uma solução, né? Eu falei que são reações que ocorrem em solução. Então, uma solução é uma mistura homogênea. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, é uma mistura heterogênea, porque eu enxergo a fase óleo e a fase aquosa. Agora, quando eu misturo água e sal e eu não extrapolei, né, o limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, todo o sal que eu coloquei se solubilizou e não formou corpo de fundo, eu tenho uma solução, né, verdadeira, ou seja, uma mistura homogênea. O que é uma solução? Toda mistura homogênea. Mas nem toda mistura será uma solução, porque tem as heterogêneas. Ficou claro? Mas toda solução é uma mistura homogênea. Exemplo. Se eu quisesse fazer uma solução, né, 25 ml de uma solução 0,4 mol por litro de hidróxido de sódio. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, vamos por partes. Eu quero saber qual é a massa, porque eu quero 0,4 mol por litro. Só que quando eu vou pesar na balança, o hidróxido de sódio, ele é sólido, né? É semelhante, você já deve ter visto a soda cáustica em casa, mas a soda cáustica ela é uma mistura, ela não é hidróxido de sódio puro, mas ela é bem parecido. São pedrinhas brancas. O que acontece? Eu preciso pesar numa balança, e a minha balança não tem a massa em mol, né? Ela tem a massa em gramas, né? A unidade dela é gramas. Então eu preciso saber quanto é exatamente esse 0,4 mol. Então, primeira coisa, calcula a massa molecular. Então, essa é a fórmula molecular, está aqui a fórmula. Então, a partir da fórmula molecular, eu consigo calcular a massa molecular. Quantos átomos de sódio eu tenho aqui? 1. Então, 1 vezes a massa do átomo de sódio, que é 23. Eu botei aqui só para identificar para vocês, tá, pessoal, que é a massa do sódio. 1 átomo de oxigênio, porque não tem nenhum número aqui como índice, vezes a massa do oxigênio, que é 16. 1 átomo de hidrogênio vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 1 vezes 23 mais 1 vezes 16, 1 vezes 1 dá 40 gramas por mol.
Só que eu não quero 1 mol. Aqui é a quantidade de massa de 1 mol. Eu quero 0,4. Vou fazer uma regra de 3. Se 1 mol tem 40 gramas, 0,4 mols vai ter x. 1 vezes x, ó, multipliquei em cruz, né? Agora eu já não estou mais botando as setas, porque teoricamente vocês já sabem bem fazer uma regra de 3. Então, 1 mol vezes x é igual a 40 vezes 0,4. Está aqui. 1 mol que está multiplicando, passa para cá dividindo e eu chego a 16 gramas de hidróxido de sódio. Essa é a quantidade que eu teria que pesar para fazer 1 litro de solução. Porque, olha só, a concentração da minha solução é 0,4 mols em 1 litro. Só que eu quero fazer quanto? 25 ml. Então, vamos recapitular. Esta massa que eu achei é a quantidade de 0,4 mols. Se eu quisesse fazer 1 litro, o que eu ia fazer? Pesava esses 16 gramas, porque são 0,4 mols, e completo 1 litro de solução. Então, eu tenho 0,4 mols em 1 litro de solução. Tranquilo? Só que agora eu não quero fazer 1 litro, eu quero fazer 25 ml. Então, eu vou ter que fazer uma segunda regra de 3. 16 gramas eu utilizaria para fazer 1 litro, mas eu quero fazer 25 ml. 1 litro tem 1000 ml, então eu já boto aqui, tem que ser a mesma unidade, gente. Então, grama sobre grama, ml sobre ml. Então, para 1 litro de solução, eu pesaria 16 gramas, mas como eu vou fazer 25, vou pesar x gramas. Resolvo. Olha qual é a quantidade que eu tenho que pesar. 0,4 gramas. Bom, vou lá para a minha balança. Peso a minha 0,4 gramas. Está aqui, minha balança. Pesei 0,4 gramas. Isso aqui é uma balança de precisão, tá, pessoal? Então, ela é bem diferente das balanças que vocês conhecem. Quando vocês fizerem em geral, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com esta balança. O que acontece? Pesei a 0,4 gramas, que foi o resultado da minha conta, e eu vou dissolver ela em água e transferir para esse balão volumétrico, tá? Isso aqui é de vidro, eu coloco um funil e aí eu vou colocando aqui. Ele só tem uma marcação, por quê? Porque ele é de alta precisão e ele só tem a medida de 25 ml. Tu não consegue botar mais nem menos. Quer dizer, consegue, mas aí vai estar uma medida errada, né? Então, eu vou transferir, dissolvo num becker, né? Que é um copinho de vidro, e verto ali para dentro. E aí, vou lá e dissolvo mais um pouquinho. Quando eu dissolver todo o hidróxido de sódio, depois eu vou com uma pipetinha, né, que é um conta-gota, e vou completando até ficar exatamente nesse risquinho que tem aqui. Aí eu completei os 25. Bom, qual é a concentração da minha solução? A concentração sempre é em litros. Então, eu não vou dizer que eu tenho 0,4 gramas por 25 ml. Eu vou dizer que tenho 0,4 mol por litro. Ah, professor, mas isso aqui é 25 ml. Sim. Mas se eu tivesse feito, ó, eu quero que vocês entendam bem. Solução, a concentração de uma solução é o seguinte. Se eu vou fazer, né, 1 litro da solução, se eu tirar 25 ml, a quantidade de soluto, o que é soluto? Hidróxido de sódio. O que é o solvente? A água. Então, quando eu faço 1 litro, o meu soluto está homogêneo em toda o meu volume ali, tá? Homogêneo. Se eu tirar 25 ml, a quantidade dissolvida aqui, a concentração, é a mesma que está aqui, num litro. Entenderam? Então, quando eu calculei para fazer 25 ml, foi porque eu não vou usar 1 litro. Mas a concentração que está aqui é a mesma se eu tivesse feito 1 litro, porque eu fiz 2 regras de 3, essa aqui para saber quanto é a massa para botar em 1 litro, e depois eu fiz uma para ver se eu botar em 1 litro é 16 gramas, mas em 25 eu vou ter que botar menos. Por quê? Para que a concentração seja a mesma. Eu vou fazer uma analogia para ver se fica um pouquinho mais claro isso.
Por exemplo, se eu for fazer uma caneca grande de café, eu vou botar 1 colher de açúcar. Uma colher grande de açúcar. Porque eu gosto do meu café mais docinho. Se eu for fazer uma xícara menor, o que eu vou ter que colocar? Uma colher menor. Porque se eu colocar a mesma colher, eu vou fazer que meu café fique muito doce. Então, eu quero que permaneça na mesma doçura. Neste caso, mesma concentração. Ficou claro? Então, se eu faço um frasco maior, para que tenha a mesma quantidade de açúcar, ou seja, a mesma quantidade de doce que eu quero, eu tenho que diminuir a quantidade para botar numa xícara menor. Ficou claro? Mas a quantidade de açúcar dissolvida ali, né? Apesar de eu ter diminuído, porque a xícara diminuiu, a quantidade de quão doce está o meu café é a mesma, porque eu fiz uma relação estequiométrica. Ficou claro? Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea. Quando eu calculo a concentração, eu vou continuar utilizando mol por litro, porque a definição é mol por litro, mas eu posso fazer meio litro, posso fazer 25, posso fazer 250 ml. Bom, isso é que depende da quantidade que eu vou utilizar, mas a concentração é a mesma, tá bom? Então, agora vamos utilizar uma reação para ver o que é uma análise volumétrica. A gente entendeu o que é análise volumétrica pelos frascos que eu mostrei aqui para vocês, tá? E agora entendi o que é uma solução. Agora eu quero que vocês entendam o que é, de fato, para que serve a análise volumétrica, tá? Então, primeira coisa, aqui eu vou colocar a minha solução que eu conheço. Então, ó, imagine que precisamos determinar a concentração de uma solução de HCl. Então, quem eu não sei é o HCl, então ele vai estar aqui. Para tanto, utilizaremos um titulante, como titulante, uma solução 0,4 mol, olha lá a solução que eu já preparei, por isso que eu preparei ela, de hidróxido de sódio. Por que eu sei que é 0,4? Porque eu medi, fui eu que fiz os cálculos. No slide anterior eu fiz isso com vocês, então eu sei que a concentração exata é 0,4 mol por litro. Então eu vou botar ela aqui, ó, na minha bureta. Tá? Então, na bureta vai o que eu conheço, que é o meu hidróxido sódico, porque fui eu que fiz essa solução. E aqui está uma solução que eu não conheço, que é o HCl. Como indica. E aí, o que acontece? Este vai reagir, ó, um ácido reage com uma base, formando sal mais água. Para tanto, quando é que eu sei que tudo... Porque aí eu vou deixar, ó, aqui tem a torneirinha e vai pingando. E eu vou misturando, vai fazendo assim, ó. E eu vou misturando e vou com essa mão na torneirinha aqui, né? Controlando a quantidade que cai do meu titulante aqui. E vou misturando, né, o meu analito. Vai caindo o reagente, ou seja, vai caindo esse aqui e vai reagindo e formando esse. Cai, reage e forma esse. A fenolftaleína, quando está no pH ácido, ou seja, quando eu tenho ácido aqui, ela fica incolor. Quando todo o meu ácido acabar, por quê? Porque eu botei, vai caindo a base e vai reagindo. Quando acabar o meu ácido e eu pingar a próxima gota de hidróxido de sódio, o pH fica básico. Por quê? Porque acabou todo o ácido e agora ficou a base. E aí ela fica o quê? Rosa. E eu sei que a reação acabou. Então, como é que eu determino que a minha reação acabou? Quando ocorre a viragem, né, da titulação, né? Ou seja, o indicador troca de cor. Então, fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, em pH base, ácido, fica incolor. pH básico, fica rosa. Entenderam? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei no final, eu leio a quantidade que eu gastei aqui de hidróxido de sódio e calculo quanto eu gastei dele em mols. Como assim, professor? A gente vai fazer um exercício. Mas a quantidade do volume que eu gastei, se eu tenho 0,4 mol em 1 litro, ou seja, eu tenho 0,4 mols em 1000 ml,
Se eu gastei 15 ml, eu vou ter gasto X mols. E aí eu consigo, pela quantidade de mols, descobrir quantos mols desse eu tinha. E aí eu consigo determinar a concentração desse. Claro que aqui não tem 1 litro. Aqui vai ter 10, 15, 25 ml. Depois eu converto para litro. Tá? Vamos fazer um exercício? Então, aqui, o que acontece? O exercício me disse o seguinte, que o volume de HCl que eu botei aqui, da solução, que eu não sei a concentração, o volume era de 10 ml. E que para titular esses 10 ml, eu gastei 8,75 ml da minha solução de hidróxido de sódio. Então, primeiro passo, li o volume que eu gastei, 8,75 ml da solução que eu sei a concentração. Então, eu tenho que descobrir quantos mols agora eu gastei de hidroxódio. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Se em 1 litro eu tenho 0,4 mol, como é que eu sei disso? 0,4 mol por litro. Então, em 1 litro, quanto eu tenho? 0,4 mol. Só que eu não boto litro, porque na bureta vai ter ali em ml. Então, eu já vou converter para ml. Em vez de botar 1 litro, boto 1000 ml. Tranquilo? Então, em 1000 ml tem 0,4. 8,75, que foi quanto eu gastei, vai ter X mols. Então, olhem quanto eu gastei. Eu gastei uma quantidade de 3,5 vezes 10 na menos 3 mols de NaOH. Aí eu vou para a minha equação. Olha só. A minha equação diz que... Isso aqui já é a minha relação, tá, pessoal? Mas esqueçam esse número aqui. Qual é o número? Ela está balanceada. Os coeficientes estequiométricos, que é aquele número que vem na frente, é 1, 1, 1 e 1. Essa equação ela é balanceada com todas o número 1, tá? Então, olhem só. A cada 1 mol desse, quanto eu preciso desse aqui? 1 mol. Para gerar 1 mol desse e 1 mol desse. Tranquilo? Isso é pela relação estequiométrica que está na minha equação. Pela minha conta que eu fiz anteriormente, eu gastei isso daqui dele. Como a minha relação é 1 para 1, se eu gastei 3 desse, eu tenho que gastar 3 desse. Por quê? Olha só, pela minha equação, 1 mol desse, quando não tem nada é 1, eu gasto 1 mol desse. Ou seja, a quantidade desse é igual a esse. Tá? Se eu gastei esse aqui, eu preciso desse daqui. Ficou claro? Então, nos 8,75 mols, ml que eu gastei do titulante que estava na bureta, quantos mols tinha de hidróxido de sódio ali? 3,5 vezes 10 na 3. Como a relação é 1 para 1, quanto tinha lá no Erlenmeyer que eu determinei aqui? Ó? Voltando. Nos 8,75 ml que eu gastei aqui, eu tinha 3,5 vezes 10 na menos 3 mols de NaOH. E quanto tem aqui? Nos 10 ml que tem aqui de HCl da solução, também tinha 3,5 vezes 10 na menos 3. Porque a relação deles é de 1 para 1, tá bom? Sempre vai ser assim? Não, eu vou botar um exercício que não vai ser assim, tá? Que a relação não é 1 para 1, tá bom? Professor, terminei? Não, não terminei, porque aqui eu descobri quantos mols de HCl eu tinha em 10 ml, mas eu disse para vocês que eu preciso dar a resposta em mol por litro. E aqui eu tenho mol, 3,5 vezes 10 na menos 3 mol, em 10 ml. O que eu faço? Segunda regra de 3, olha só. 3,5 vezes 10 na menos 3 mol, que é a concentração que eu achei, é em 10 ml. Tá, mas em 1000 vai ser X. Olha qual é a concentração do HCl. Se fosse em 1 litro, eu teria 0,35. Então, a concentração dele é... Pessoal, este número aqui, 0,35 e 3,5 vezes 10 na menos 1, é o mesmo número. A única diferença é que, como eu pulei a vírgula para cá, para que não ficasse um zero na frente, eu passei para notação científica, que a gente chama, tá? Então, se eu pulo uma casa para a direita, eu boto vezes 10 na menos 1. Se eu pulasse para
esquerda, eu botaria vezes 10 na 1, positivo, tá bom? Então, parênteses, este número 0,35 é igual a 3,5 vezes 10 a menos 1, tá bom? É só a notação que é diferente. Voltando para o exercício. A concentração, então, é 0,35 mol por litro ou 3,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Esta é a resposta final. Então, o que eu fiz? Fiz a titulação, determinei a quantidade de titulante gasto, porque é o que eu conhecia, que era esse aqui. Como a relação era 1 para 1, se eu gastei essa quantidade desse, tem que ter gasto a mesma quantidade desse aqui. Essa quantidade estava em 10 ml, porque eu não titulo 1 litro, senão eu vou gastar muito reagente. Eu vou lá e tiro uma parte. Depois eu calculo quanto tem no total. Ficou claro? Então é isso aí. Próximo exercício agora é uma relação que não é 1 para 1. Vamos ver. Foi realizada uma titulação de 15 ml de uma solução de concentração desconhecida de ácido fosfórico, que é H3PO4. Utilizando como titulante uma solução NaOH 0,1 mol por litro. Olha, que é diferente já da solução anterior. A viragem, ou seja, a mudança de cor, ocorreu no exato momento em que haviam sido gastos 10,8 ml de titulante. Qual a concentração da solução de H3PO4? Então, fiz a mesma coisa. Quanto foi o volume gasto aqui do titulante? 10,8 mol da solução que eu conheço. E qual é o volume que eu tinha? 15 ml. Tá? Então, eu peguei 15 ml de uma solução desconhecida e titulei. Aí eu estou ali titulando. Quando é que mudou a cor? Quando eu gastei 10,8 titulante. Primeiro passo, descobrir quantos mols tinha de NaOH em 10,8. Tá aqui. Se eu tenho a concentração, olha a concentração do meu titulante. Eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Mas eu não gastei 1 litro, eu gastei 10,8, então eu vou ter X. 1000 vezes X é igual a 0,1 vezes 10,8. Resolvo isso daqui. Então, quantos mols de NaOH eu gastei? 1,8 vezes 10 na menos 3. Tá aqui. Olha só a minha relação estequiométrica. Eu tenho 3 mols de NaOH para 1 mol desse. Tá? Para 1 mol desse e 3 mols desse. Viu que agora não é 1. Nesse caso é 3 para 1. Então, se eu gastei 1,8 mols desse daqui e a relação é 3 para 1, eu tenho que ter gasto, 3 vezes menos desse daqui. Porque para cada 3 desse, eu gasto apenas 1 desse. Se eu gastei isto aqui, eu tenho que ter gasto 3 vezes menos. Posso até fazer uma regra de 3, tá, pessoal? 3 está para 1, como esse valor está para X. Este vezes esse, aí eu chego nesse valor, tá bom? Então, olha aqui, tá aqui a regra de 3. A cada 3 mols de NaOH, eu gasto 1 mol de ácido fosfórico. Com 1,8 vezes 10 na menos 3, eu vou ter X. Resolvo isso daqui e cheguei no 3,6 vezes 10 na menos 4 mols desse. Cheguei na resposta final? Não. Por quê? Porque isso daqui é a quantidade que eu tenho em 15 ml. O que eu faço? Esta quantidade eu tenho em 15 ml. Se fosse 1000, teria X. E aí eu chego na concentração. Olha só. Vou pular 1, 2 casas. Olha aqui, 2 casas. Como foi para a direita, negativo. Então, para não ficar 0,024, eu passo a vírgula para cá, menos 1. Mais uma casa, menos 2. Então, 2,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Pessoal, se não entenderam, recapitulem. Esse exercício é muito importante. Vai cair na prova isso, então é importante que vocês saibam fazer. Até a próxima!